Me meti numa enrascada hoje que vai ser osso. E vou dizer um negócio, o programa de hoje ele é surpreendente, inclusive pra mim. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, polêmicas vazias que cheira a raiz. Isso aqui tem tudo a ver com que esse programa nasceu para debater. Inclusive a gente tem voltado, né, a origem desse programa aqui, porque as pessoas têm me cobrado. Ah, o programa ficou qualquer, agora vocês estão apelando para audiência. A gente precisa pagar as contas, né, também. Então vocês ajudem. Programas assim, que são programas de raiz, de essência, vocês têm que dar audiência. Aí eu consigo justificar para a produção, falar, tá vendo? Que o programinha que a gente acredita funciona. Se não tiver audiência aí eu vou ter que apelar. E aí quando apelo, o que vocês fazem? Reclamam. Aí a gente fica num ciclo vicioso. Apela, reclama, apela, reclama, apela, reclama. Aí eu vou pro programa raiz, aí dá merda. Aí eu vou apela e continuar a mesma coisa. Então se inscreva no canal, toque na notificação, volte sempre, dê sugestões de temas raiz aqui pra gente discutir. Pega o link, jogue no seu grupinho. Esse eu tenho certeza que você vai jogar pro grupo da família, grupo do tiozão, grupo da escola, grupo da faculdade, grupo da pelada, grupo de casa do cacete. Porque a pergunta é, quem é o melhor técnico brasileiro da história do futebol? Que pergunta maravilhosa, deixando claro que isso aqui não quer dizer que a gente sempre faz a distinção. Uma coisa é o melhor, a outra coisa é o maior, o mais representativo, o técnico mais emblemático. O melhor aqui, a gente vai se ater a alguns critérios para de fato saber o técnico que gerou mais impacto na sua época, que tem um legado, que fez mudanças profundas, que ganhou por mais tempo, que fez times mais brilhantes sequencialmente, que inovou na sua época, que foi de uma forma ou de outra revolucionário, obviamente dando resultado, mas dando prazer das pessoas assistirem. Porque aqui a análise não é quem for o melhor técnico pro seu clube. Você pode adorar o técnico X. Pô, esse cara bate no meu coração, gosto dele. Me deu um título que, poxa, eu tinha 12 anos, fui pro estádio com meu pai, nós choramos juntos na arquibancada. Aí é cruel essa comparação, porque a gente vai estar tocando num lugar que não é racional, ele é passional. Porque tem uma memória aí que eu não quero nem mexer nela. Guarde sua memória. A análise aqui, e aí eu gostaria que vocês ouvissem os argumentos, e eu, de novo, alguns programas isso aconteceu. Eu entro com um pensamento, aí vou estudando, questiono a mim mesmo, no final mudo, porque eu tenho que ter um veredito. Muita gente vai falar, e o Filipão? O Filipão, ele é um cara altamente vencedor e de títulos enormes, se provando em vários contextos, como se provou no Palmeiras, como se provou antes no Grêmio, como se provou na seleção brasileira, como em parte se provou na seleção de Portugal, acabou não funcionando no Chelsea, foi funcionar na China. Ele é um cara de resultados, extremamente vencedor. Mas, se a gente for mergulhar e entender quando o Filipão parar, por exemplo, qual o legado do Filipão, vai ser difícil de você traduzir, porque é um cara muito importante para a história do Grêmio, muito importante para a história do Palmeiras. Isso, ninguém vai nem tocar nisso aqui, por isso que eu falei, cara, a parte afetiva não tá em xeque, tá a parte de sequência de excepcionais trabalhos. E o Filipão tem ali uma sequência boa nos anos 90 e depois início dos anos 2000. Então a gente tem ali, se a gente for forçar, pegar 95, 96, aí pega 99, 2002 na seleção, dá pra gente falar que durante 5, 6 anos o Filipão ele foi enorme do ponto de vista de resultados, mas não eram equipes encantadoras. O seu Grêmio não era encantador, era muito eficiente, e o modelo do Palmeiras também não era, tanto que o Palmeiras, quando jogou contra o Corinthians em 99, para muitos nem favorito era. E uma das grandes partidas feitas pelo sistema defensivo do Palmeiras foi o jogo contra o time do Corinthians, que depois elimina o Corinthians nos pênaltis e tal, mas assim, não era um time encantador, não era um time que você fala, poxa, olha quanta riqueza tática tem aqui, como o Palmeiras de agora, de 2018, também não tinha. Era uma equipe que ficou invicta durante muito tempo, bateu recordes, ganhou o campeonato pela 10ª vez, transformando ainda mais o Palmeiras no grande vencedor da história do Campeonato Brasileiro. O Filipão chegou num contexto difícil, organizou tudo e tem todos os méritos nisso. Mas é um cara que não inovou em treinamentos, a sua equipe de uma maneira muito clara, simples e às vezes até feia de jogar, e isso em algum momento cobra um preço, porque o Filipão é um cara admirado pelo que ele entregou de resultado. Quando os resultados pararam de vir, ele era cobrado porque não tinha estética, não tinha domínio, não tinha controle, não tinha, obviamente, diversão naquilo ali. E quando a gente faz a análise de longe, e aí interessa a outros torcedores, não é sentar só ganhar ou perder, é como se ganha e como se perde. Então aí, o Filipão está numa prateleira que não dá, ainda mais tendo o DNA do futebol brasileiro, seria até contraditório. A escola do Brasil, ou como nós formamos o nosso estereótipo de futebol, seria até estranho que Brasil, a grande seleção da história do mundo, né? Qual o grande treinador, o melhor treinador da história desse país? Filipão. Seria um pouco incompatível, convenhamos. Por isso, não é o Filipão. Porque você tem, por exemplo, vou citar um cara que fez um trabalho espetacular no Rio Grande do Sul e que, por exemplo, ele não é tão vencedor quanto o Filipão no geral, mas ele é um cara com um legado maior e ele é um cara que fez times mais estéticos, mais
dominantes do ponto de vista de controlar, ganhar e divertir. Rubens Minelli nos anos 70. Ele foi o primeiro tricampeão brasileiro, foi bicampeão pelo Internacional, depois campeão em 77 pelo São Paulo. E, inclusive, foi campeão invicto com o Internacional. E aí, mas o que tem o Minelli? O Minelli, ele importou conceitos da Holanda de 74 e colocou num time extremamente dinâmico e óbvio com jogadores inteligentíssimos, incluindo o Falcão, que ele ajudou a construir, porque ele gerava espaço pro Falcão invadir a área, fazer gols. Os seus volantes, ou seus homens de meio, tinham essa liberdade e até essa obrigação de, nessa dinâmica de time, de pressionar a marcação. A Holanda fazia muito isso e o Inter do Rubens Minelli também fazia. Era um time forte, que não abria mão da sua segurança defensiva, tanto que os campeonatos que venceu com ataques que eram muito divertidos, que eram muito eficientes, mas com defesas que também entregavam aquilo que ele propunha, segurança. Mas não era, em momento nenhum, time defensivo, nem o Inter, nem o time do São Paulo. O Minelli foi um cara que criou uma revolução nos anos 70 no futebol brasileiro. Outro cara que foi muito relevante e também muito revolucionário foi o Flávio Costa, que é o técnico da seleção de 50, que era favoritaça para ganhar o título no Maracanã, acabou perdendo quando chegou ali não na decisão, porque não era uma final, né? Mas o Brasil jogava pelo empate contra o Uruguai e acabou perdendo, e ali muito do Flávio Costa ficou pelo caminho. Mas foi um cara que fez várias inovações táticas ali. Agora, faltou ao Flávio, talvez, ao contrário de outros que a gente vai citar aqui, mais tempo de sequência nesse nível, entregando trabalhos revolucionários ou trabalhos inovadores e que dessem grandes títulos enormes. E aí isso ficou um pouquinho aquém do que era projetado. Então você tem Minelli, Flávio Costa, vários caras que revolucionaram, fizeram times divertidos, competitivos, que ganharam mais ou menos. Um cara que ganhou muito e que tem gente que cobra demais, inclusive cobrou quando a France Football fez a sua lista dos grandes técnicos da história do futebol, e só tinha um brasileiro lá, que era o Tele Santana, e eu falo do Tele já, que é um cara importantíssimo pra gente falar dele aqui. Fundamental, inclusive, pra história e construção desse programa. Mas Zagallo. O Zagallo, tem gente que vai falar, Zagallo, mole que é o melhor técnico da história da seleção. O Zagallo pode ser o nome mais emblemático da história do futebol brasileiro do ponto de vista de ser treinador. Por quê? Porque ele encabeçou a seleção de 70, que eu já fiz polêmicas sobre isso, é a melhor seleção brasileira da história das Copas, porque era imponente, segura defensivamente, ofensivamente, absurda, fantástica e um time com muita dinâmica. E o Zagallo tem mérito aí, porque ele herda um trabalho, ele não estava na seleção, a seleção era comandada não por ele, mas pelo João Saldanha, que também é um cara fundamental na história dos técnicos no Brasil, só que ele sai e o Zagallo assume numa reta final, mas assume organizando várias coisas que não estavam organizadas, como por exemplo, tornar o Rivelino titular, mudar o sistema lá atrás, fazer a questão da preparação física, que o Brasil voou na Copa do México, destruindo os adversários nos segundos tempos. Então o Zagallo tem o seu melhor trabalho da vida, é o trabalho da seleção de 70. Mas, de novo, o Zagallo fez trabalhos bons, pontuais. O que acontece? Ele começa a carreira dele ali no metade final dos anos 60. Ele faz um trabalho excelente no Botafogo em 69. Excelente, com o nível de brasileiro e tal, no final ali 68, 69. Aí emenda com a seleção em 70 e depois 71, 72 ele tem ótimos trabalhos no Fluminense e no Flamengo. Só que aí você vai ter um salto gigante do Zagallo sem trabalhos muito relevantes. Aí ele vai para mundo árabe, vai para seleções alternativas e tal, aí pinga aqui, pinga acolá, mas não tem nada demais no trabalho do Zagallo, fora aqueles primeiros anos ali de carreira, e dá pra gente colocar 4 anos que ele foi muito bem de forma sequencial e depois estaciona. Aí anos 80 também é pingado, pinga aqui, pinga acolá. O Brasil meio que vai redescobrir o Zagallo quando ele vira auxiliar, assistente, coordenador na seleção em 94. E o Parreira era o técnico. E no ciclo para a Copa de 98, o Zagallo assume no lugar do Parreira, é campeão da Copa América, de Copa das Confederações, tem o vão ter que me engolir, porque a seleção não era esse encantamento todo que as pessoas têm hoje, o distanciamento, era um trabalho cheio de problemas, era uma seleção que, para variar, foi questionado, o Zagallo era questionado à beça, então assim, não era unanimidade, acabou perdendo a Copa do Mundo para a França do jeito que perdeu, mas chegou na França sob vários questionamentos, então assim, aí depois o Zagallo tem um trabalho no Flamengo, né, tem lá o gol do Pet no tricampeonato, é campeão da Copa dos Campeões, mas também um trabalho que tinham várias estrelas e nunca virou um time seguro, tinha Edilson, tinha Pet, tinha mais não sei o quê, mas nunca foi um time seguro pro torcedor, nem para o próprio elenco. Então, seria injusto com os outros treinadores, por conta da seleção de 70, de um ou outro trabalho, dizer que é o Zagallo o melhor técnico, apesar do Zagallo ter tido méritos táticos sim, e o Zagallo foi um jogador muito tático. Ele na Copa de 58, ele muda a sua função de ponta pelo lado esquerdo e faz o time mudar completamente sua forma de atacar. Então o Zagallo era um cara muito inteligente, muito estudioso, mas não dá pra falar que foi o melhor técnico da história do Brasil. Agora a gente chega num nome.
Tele Santana. Eu juro, quando eu sentei para começar a preparar o roteiro, era o meu nome. Para mim, cresci ouvindo falar o nome do Tele, era quase uma entidade. Tele, melhor técnico da história do futebol brasileiro. E como já disse aqui, a France Football reconheceu isso. Para a France Football, o Tele é o melhor técnico da história. Tanto que na última eleição, os 50 melhores treinadores, os 100 melhores, não sei, o Tele aparece lá em 30º alguma coisa, atrás de nomes questionáveis. O Tele é enorme. O Tele fez times que marcaram época e que marcam até hoje, principalmente a seleção de 82 e o ciclo do São Paulo, bicampeão da Libertadores e bicampeão do mundo. Mas a gente precisa avaliar legado tático, modelos de jogo, sequência de trabalho, dinastias, times agradáveis, por aí vai. O Tele inicia a sua carreira de uma maneira que é muito forte. Ali, se você pegar final dos anos 70, início dos anos 70, tem até algo parecido com o Zagallo. Ele vai muito bem ali, inclusive construindo o Atlético campeão brasileiro de 71, que durante anos foi oficialmente o primeiro campeão brasileiro. Era comandado pelo Tele. E era um time que tinha um ataque muito forte, tinha uma maneira de jogar que era muito específica, mas que também não foi uma revolução para aquela época. Existiam equipes melhores que o Atlético Mineiro. Naquele mesmo momento ali, você tinha equipes que eram tão boas quanto, ou inclusive melhores do ponto de vista de diversão, de controle de jogo e tal, do que aquele Atlético Mineiro. Depois, quando teve a unificação dos títulos brasileiros, o Atlético deixou de ser o primeiro campeão brasileiro e passou a ser o Bahia, oficialmente o primeiro campeão brasileiro, só para contextualizar. Mas o Tele foi muito importante ali. A questão é, o Tele tem este trabalho no Atlético. Depois, anos depois, ele faz um trabalho muito bom no Grêmio, recuperando o título gaúcho pro Grêmio. E aí você fala, mas gaúcho? À época isso era muito relevante e era um domínio completo do Internacional. Ele foi convidado para assumir o time e resolver aquela sangria. E ele resolveu. Fez um Grêmio muito bom, um Grêmio que voltou a ser campeão gaúcho e interrompeu uma sequência de 8 títulos do Internacional. Você tem ideia da relevância que é isso para a época, então não dá para diminuir. Aí você tem esse período, 71, salto ali para metade dos anos 70. Nesse período aqui, trabalhos ok, mas assim, nada demais, se desentendendo com alguns jogadores, ficando 6 meses, 7 meses e tal, pum. Aí tem o finalzinho dos anos 70, ele vai lá, assume antes da Copa de 82. E aí forma o grande time daquele período, uma seleção que ficou na memória para todo mundo, mas que tinha problemas e que era cornetada. O Jô Soares cravou a frase que à época viraria meme se existisse, que é bota ponta, Tele. Ele não jogava com ponta. Do lado direito não existia ocupação, porque o meio-campo tinha Falcão, Cerezo, Zico e Sócrates, e o lado direito era ocupado em forma de carrossel. Uma hora era o Zico, uma hora ia o Sócrates, uma hora ia não sei quem e tal. E isso fez uma seleção desequilibrada em alguns momentos, e isso ficou claro na estreia, isso ficou claro em outros momentos. Inclusive tem uma bela dica cultural, são duas na verdade. Uma é Fio de Esperança, a biografia do Tele Santana. Tá aqui, o livro não é novo, mas o personagem Tele Santana, ele é maravilhoso, que é do André Ribeiro. O outro é um documentário sobre a seleção de 82 chamado Futebol Arte. É um documentário gringo, mas que mostra que a seleção tinha vários problemas. Tem depoimento do Paulo Isidoro, tem depoimento do Sócrates antigo, do Zico, do Júnior, e mostrando que o Tele demorou a encontrar o ajuste. Só para deixar claro, a seleção de 82 jogou 5 jogos naquela Copa, saiu perdendo em 3, certo? Então assim, não era esse time que tinha todos os adversários no bolso e que dominou todo mundo. Era muito divertido de ver jogar, fez uma Copa maravilhosa, é verdade, mas perdeu para o que é considerado a melhor Itália de todos os tempos, e que a Itália jogou melhor que o Brasil aquele jogo do começo ao fim. Inclusive, isso é dito no documentário, o Brasil não fica nem 10 minutos com a vantagem que tem e sofre com o seu lado direito, que era desequilibrado. Era um time, e aí o Tele tem todos os méritos, de ter encontrado uma maneira de colocar esse quadrado para jogar. Então assim, a seleção de 82, ela tem um quê de romantismo, acho justo, mas, por exemplo, dizer que a melhor seleção brasileira da história não é verdade, porque a seleção de 70 foi bem melhor. A seleção de 62, apesar de não ter o Pelé, foi melhor que a seleção de 82 e tem outras. Em termos de time, de você dominar o adversário, de construir e tal, você tinha outras seleções melhores. A seleção de 82 era desequilibrada. Era o grande trabalho do Tele até ele chegar no São Paulo. Ele ficou 10 anos sendo lembrado pelo trabalho que fez na seleção brasileira. E fez uma Copa de 86, inclusive, ok. Ele, durante um tempo, ficou fora, treinando times fora, depois volta para a seleção de 86, que era até mais equilibrada que a seleção de 82. Como eu falei já em outro programa, a seleção de 86 é eliminada tomando um gol e nos pênaltis. Era um time experiente, o Tele fez uma aposta ali, mas não era encantadora. Como time era mais equilibrada, mas não era encantadora. Também chegou cornetada porque apostou em nomes que a imprensa época e a torcida achavam que não deveria apostar, e ele acabou sendo eliminado e ficou durante um tempão sendo marcado como um técnico pé frio. E 86, apesar de não ter sido ruim, não foi considerado um bom
bom trabalho do Tele. Aí ele ainda passa pelo Flamengo, ainda com o Zico e tal, o trabalho não é nada demais, passa por outros lugares. Então assim, tem vários saltos na carreira do Tele. Não tem uma sequência dominante assim, fala, cara, o Tele foi o cara nos anos 70, o Tele foi o cara nos anos 80. Não é verdade. Aí ele chega no São Paulo. E qual é a pecha? Ele chega como ultrapassado, não é coincidência, porque o monte é rotulado assim, e pé frio, o que é injusto. E aí ele arruma um time que já vinha de uma final em 89 no Campeonato Brasileiro, em 90 ele bate uma final de Brasileiro, perde pro Corinthians, e aí em 91 começa o negócio a deslanchar. Mas até deslanchar tem corneta, questionamento, o Raí não era tudo isso pra um monte de gente, ele arruma o time, cria a história do expressinho, ou seja, hoje você fala de poupar, né? Ah, o cara poupa 100%. O São Paulo tinha um time A e um time B, e o expressinho era fantástico, diga-se de passagem, de ver jogar também. E aí nisso, o Tele chega em 3 finais de Libertadores, ganha 2 seguidas e ganha 2 mundiais. E aí você fala, poxa, timaço, um timaço. Mas, se você pegar em 94, por exemplo, o São Paulo nem chegou favorito contra o Palmeiras no mata-mata da Libertadores. É uma das grandes partidas da vida do Zete pelo São Paulo. No final das contas, o São Paulo acaba se classificando e deixa pelo caminho o Palmeiras do Luxemburgo, que era visto como o grande time da época. Então, assim, até o São Paulo do Tele, em alguns momentos, ele viveu a dúvida com outros se ele era ou não tão melhor que os outros e teve essa rivalidade com o Palmeiras em determinado momento. Então, assim, dizer que o Tele é o melhor técnico da história do Brasil por conta de 82 e de 91, 92, 93 no São Paulo, porque em 94 você já tem claramente uma mudança, você já tem uma queda ali, eu acho injusto. E para o Polêmicas Vazias, o melhor técnico da história do Brasil. E aí, entendam os argumentos. E eu falei, o cara ainda tá em atividade. E aí você fala, ah, só tem trabalho ruim agora e não sei o que, não sei o que. Vanderlei Luxemburgo. Pô, formiga, aí agora o que deve ter saído de gente do vídeo é piada. Mas você tem que ouvir os argumentos. E eu falei aqui, título, sequência, times agradáveis, revolução, inovação, modelo de jogo. O Luxemburgo passou 11 anos no auge. Qual foi o técnico que eu falei aqui que ficou 11 anos no auge? Nenhum. O Luxemburgo ficou de 1993, e eu não quero nem contar aqui, eu não vou nem contar trabalho no Bragantino antes, que já tinha sido muito bom. Ele vai na Série B, um negócio espetacular. No ano seguinte ainda incomoda um monte de gigante no Campeonato Paulista. Então, assim, eu não vou nem botar o Bragantino na história. De 93 até 2004, você tem o Luxemburgo no fino do que era a formação de time no futebol brasileiro. E mudando profundamente as relações profissionais dentro de um vestiário. Porque, do ponto de vista tático, eu vou falar já já, de variação, de construção de equipes, de dominância dos adversários. Porque os times que eu vou falar aqui, eles eram cravados como os melhores times do Brasil. Os times de 93 e 94, o time 94 principalmente, era o melhor do Brasil. Em 96, ele volta pro Palmeiras e faz o ataque dos 100 gols histórico no Campeonato Paulista. Naquele momento, não se tinha dúvida de quem era o melhor time do Brasil. Depois ele vai para um Santos e ganha um Rio-São Paulo. O Santos com seca de título e tal, não era o melhor time cravado naquela época, porque você tinha o Vasco, você tinha outras equipes, inclusive Palmeiras também jogando muito, mas era um time muito forte. Em 98, ninguém tem dúvida que o melhor time do Brasil era o time do Corinthians. Em 2003, alguém tem dúvida que o melhor time do Brasil era o seu Cruzeiro? Não tem. E em 2004, o melhor time do Brasil era o Santos, que foi campeão brasileiro. Você podia até questionar um ou outro aqui e tal, mas o Santos estava ali no bolo e jogava para ser campeão, como acabou sendo. Então, eu já disse isso aqui algumas vezes, a minha geração, se você tem aí 30 e poucos, você vai lembrar dos, 10 melhores times que você viu. 10 melhores. Metade é do Luxemburgo. Metade. Você vai falar aqui, Palmeiras 93, 94, Palmeiras 96, Corinthians de 98, Cruzeiro 2003, se você quiser botar na conta aí o Santos, você pode até ter uma boa vontade de jogar aí também, seriam 6. Mas vamos ficar com 5, porque esses 5 aí, então assim, são times muito emblemáticos. E ele construiu isso sequencialmente. Era ano a ano. Não tinha um ano que ele fazia um trabalho merda. De 93 até 2004, basicamente, todos os trabalhos do Luxemburgo foram muito bons. Aí o boneco aí vai falar, e a seleção brasileira? Ele foi pra seleção com todos os méritos, ele era o cara pra ir mesmo, faz uma seleção até a Olimpíada boa e cai por conta da Olimpíada, que foi desculpa para problemas que ele tinha extra-campo. De CPI, de mais não sei o que, assim, não tinha nada a ver com bola jogada. Bola jogada, o time do Luxemburgo fez atuações maravilhosas, inclusive contra a Argentina, assim, botando no bolso a Argentina, que chegou com pecha de favorito, não sei o que. Tem jogos, assim, que são encantadores da seleção brasileira com o Vanderlei Luxemburgo, com o Vampeta jogando uma barbaridade, assim, o time era um negócio que eu não tenho nenhuma dúvida em ia funcionar. Aí tem a saída dele, a transição, até chegar o Filipão, ficou uma zona e tal, e depois o Filipão é campeão. Mas assim, não tenho nenhuma dúvida
dúvida de que o Vanderlei Luxemburgo foi o cara que mais revolucionou na sua época o futebol brasileiro e construiu os times mais agradáveis para o seu torcedor e para os outros. Fora que ganhava título quase todo ano. Aí você vai falar, e não ganhou Libertadores. Não ganhou Libertadores. Chegou a bater uma semifinal, é verdade. Mas tem gente que ganhou Libertadores que não dá nem para conversar com o Luxemburgo. O fato de ganhar determinada competição não coloca o treinador como, por exemplo, tem técnico que não ganhou Champions. O Rafa Benítez ganhou a Champions. E aí, muda isso alguma coisa? O Klopp até um dia desse não tinha ganho Champions, né? Até a última temporada. Ganhou pelo Liverpool. O Rafa Benítez ganhou pelo Liverpool. Quem é mais técnico? Sim, não dá nem pra discutir. O Claudio Ranieri ganhou uma Premier League pelo Leicester. Mas se é só título a conversa, seria muito fácil argumentar. Então assim, você tem que casar título com várias outras situações. E lembremos, o Luxemburgo é o maior vencedor do Campeonato Brasileiro. Ele ganhou 5, junto com quem? Lula, técnico do Santos lá atrás. Só que ao contrário do Lula, que ganhou com o Santos, o Luxemburgo ganhou com várias escolas diferentes e sempre da mesma maneira. Ele ganhou tanto no mata-mata quanto no pontos corridos. Ele foi campeão 2 vezes seguidas do pontos corridos, em 2003 e 2004, com times diferentes, mas com a mesma pegada, com a mesma forma de jogo. E aí, isso tudo levou o que foi inédito no futebol brasileiro. O Lula recebeu o convite, mas não aceitou. Só que agora, no mundo global como é, no projeto galáctico, o Luxemburgo foi o escolhido para treinar o Real Madrid. E ele não vai mal não, viu? Ele não vai mal não. Ele vai bem no Real Madrid, só que aí tem vários problemas de comunicação, série de outros fatores, a pressão era gigantesca, porque o Barcelona começava o seu ciclo lá com o Ronaldinho, com o não sei o que, e estourou no Luxemburgo, que era o elo fraco ali, e à época o Real Madrid demitia treinador a rodo. Então assim, o Luxemburgo foi mais um, mas ele foi o cara que despertou o interesse de um time desse tamanho, com um projeto galáctico, para treinar aquela equipe. Inclusive mete um 4-2 no Barcelona, no Santiago Bernabéu, fazendo um grande jogo, arrumando soluções para Owen jogar, para Beckham, para Gravensen, para mais não sei quem. Então o Luxemburgo é um cara gigante. Só que ficou queimado, porque o que está acontecendo agora são trabalhos menos brilhantes, o mercado mudou, ele também não mudou, o futebol mudou e talvez ele não tenha percebido e dá declarações que viram meme, que viram não sei o quê, mas isso não pode arranhar o que o Luxemburgo fez em 11 anos seguidos. Isso sem contar que você pegar ali, 2008 ele ainda faz um trabalho interessante, no Flamengo ele não fez um trabalho ruim, de lá pra cá ele ficou marcado por bons trabalhos no início, aí na renovação a coisa degringola. Mas é injusto com o Luxemburgo, é diminuir o tamanho desse cara, o impacto desse cara, porque vamos lá, quem fez equipe multidisciplinar foi ele. Ele é o cara que cria equipe multidisciplinar com fisiologista, com psicólogo. As equipes já tinham, aqui e ali, mas meio distante do vestiário. Ele faz equipe multidisciplinar, ele muda a metodologia de treino de uma maneira que a gente nunca tinha visto no futebol brasileiro. Ele faz variações de função com os jogadores. História de falso 9, por exemplo, e nosso ex-companheiro de esporte interativo, André Rocha, faz isso muito bem no blog que ele tem no UOL. Ele lembra que o Evaí foi um dos primeiros falsos 9 que a gente tinha aqui, antes de se falar da moda que virou depois o Messi. O Evaí já fazia isso no Palmeiras. O Rincon começou no Palmeiras como um meia de chegada à frente. Ele era um 10 e virou no Corinthians um dos melhores volantes que eu vi jogar. E ele fez isso com uma porrada de gente. Ele transformou o lado esquerdo do Corinthians, que tinha Ricardinho, Kleber e Gil, num lado esquerdo de uma potência. Era um time maravilhoso de ver. Inclusive, ele cria a espinha dorsal para a equipe que vai ser bicampeã brasileira e que depois foi campeã mundial. Tudo foi meio que construído pelo Luxemburgo ali. Então, assim, é um trabalho fantástico atrás do outro, que nenhum desses que eu citei aqui tem com esse tempo, 11 anos. E é porque eu tô sendo até exigente demais, que se eu quiser esticar ali, o Luxemburgo começa a cair de produção em 2007 pra cá, porque em 2007 ele ainda bate uma semifinal de Libertadores, fazendo um trabalho muito bom. Se eu quisesse esticar, eu podia esticar, mas não vou, porque não veio com título e mais não sei o que, do tamanho. Então eu vou ficar nas revoluções táticas, nos modelos de jogo que eram maravilhosos, na maneira como ele mudava as suas equipes dentro do próprio jogo, obviamente as conquistas, influência, e a gente só vai ter noção disso quando ele parar daqui a 3, 4, 5, sei lá, 10 anos. Normalmente quando as pessoas param é que a gente começa a dar valor. Então Vanderlei Luxemburgo, pra minha surpresa, e acho que pra sua, é o melhor técnico da história do futebol brasileiro, beleza? E hoje eu não vou fazer nem aleatória, nem... O programa foi longo, né? Vou poupar vocês disso. Nem aleatória, nem opiniões, porque eu tenho um recado pra dar que vai tomar tempo e é importante. Em breve, polêmicas vazias, clubista, exclusivo no EI Plus. Então, o EI Plus já é a melhor experiência do mundo para o fã de Liga dos Campeões, porque lá você tem todos os jogos, uns com, outros sem narração. O canal Multijogos tem melhores momentos de todos os jogos ao mesmo tempo, fora conteúdos específicos, e agora polêmicas vazias clubista exclusivo no EI Plus. E o que é o polêmicas vazias clubista? Por exemplo, Neto ou Marcelinho, quem jogou mais no Corinthians? Essa discussão não interessa ao torcedor do Flamengo, né? Mas vai estar lá no EI Plus pro corintiano que quiser ir assinar o EI Plus, vai saber. Muricy ou Tele, melhor técnico no São Paulo? Meio que eu já respondi aqui, né? Mas vou ter argumentos lá, porque tem uma galera que acha que é o Muricy. Pet ou Adriano?
quem jogou mais, quem é mais ídolo, tem uma série de questões pro flamenguista. E por aí vai, todos os times têm suas questões. O Edmundo mereceu mesmo ser melhor do mundo em 97, jogando pelo Vasco? Existe essa lenda. A galera aí, não, o Edmundo era pra ser melhor do mundo em 97. Polêmicas Vazias Clubista pode destrinchar este tema. Portanto, em breve, Polêmicas Vazias Clubista exclusivo no EI Plus. O link tá lá embaixo pra você baixar e assinar, beleza? Dê uma moral pro amigo, se inscreva no canal também, toca na notificação. Volte sempre, um abraço e compartilhe este conteúdo longo no grupo da sua família aí, dos tiozão, e um abraço, viu? Valeu!